e já vou projetar. Cauê, você então faz a oração, você tem 2 cânticos, depois o Murilo vai fazer a mensagem, fazemos o último cântico. Aí eu vou pedir para o Carlos faz uma oração para encerrar, por favor, Carlos. Fechado, obrigado então, gente. Já estamos gravando, deixa eu fazer o compartilhamento. Só mais um instante, por favor. Tava, né? Deve estar 98. O Paulo foi lá pegar essa básica. E agora eu vou desativar os microfones. Pronto. Adilson, você então ativa o microfone, ótimo. E aí depois a gente já pode então começar com a oração. Cântico, quanto você quiser, Cauê, depois o Murilo faz a mensagem então e a gente finaliza. Tá bom. Então, vamos orar para começar o devocional. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais um dia, mais uma semana, a semana que está acabando. Senhor, abençoe este devocional. Mais uma vez estamos reunidos aqui, virtualmente. O Senhor possa nos dar mais entendimento da Tua Palavra, que possamos aprender cada vez mais, principalmente nesse momento de quarentena, Senhor. Que precisamos de mais fé, precisamos aprender mais a Tua Palavra. E, Senhor, acabe logo com esse vírus, se for da Tua vontade. O Senhor nos abençoe, nos proteja, que possamos entender a mensagem dessa noite, Senhor. Obrigado por tudo e é no nome do seu Filho amado, Cristo Jesus, que eu te peço, oro e agradeço. Amém. Amém. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és o oleiro e eu o vaso. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Cante, amém, amém, alegre-se, amém, amém, glória a Deus, amém, amém. Cante, amém, amém, alegre-se, amém, amém, glória a Deus, amém, amém. Quando o Senhor voltar outra vez, que o povo cante, amém, amém. Quando o Senhor voltar outra vez, que o povo cante, amém, amém. Cante, amém, amém, cante, amém, amém, que o povo cante, amém, amém, cante, amém, amém, cante, amém, amém, que o povo cante, amém, amém. Amém. E abrir a Bíblia com os irmãos no livro de Lucas, capítulo 12,
no versículo 16. Lucas 12, versículo 16. Jesus, então, lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolhereis todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é quem entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Eu gosto de, quando leio algumas mensagens onde Jesus ele responde perguntas para a multidão com respostas que não têm nada a ver com a pergunta da multidão. Parece até que Jesus era incoerente, né? As pessoas perguntavam uma coisa e Jesus contava uma história e as pessoas ficavam lá pensando: o que será que ele quis dizer com isso? E nesse momento, Jesus também tinha sido questionado a respeito de uma herança que estava sendo brigada entre alguns irmãos, e essas pessoas perguntaram para Jesus como que eles deveriam dividir. E Jesus falou que não era juiz para isso e começou a contar essa história. E o que é mais importante nessa história é que ele conta de um homem que vivia assim como nós, segundo o curso desse mundo, né? Buscando ter os seus bens, buscando ter as suas coisas. Para quê? Para nós podermos descansar, comer, beber e relaxar. A gente pode pensar esse momento agora que a gente está enclausurado dentro de casa e sendo privado de certas coisas que a gente podia fazer com maior naturalidade, de que tudo que a gente construía, vou dar um exemplo muito prático. Quem hoje está pensando em comprar um carro? Ninguém. Por quê? Porque a situação real: vou comprar um carro para quê? Eu vou sair na rua? Você não vai sair na rua. Então, para que serve o carro hoje, né? Toda a indústria automobilística, todo o marketing para se vender os carros, hoje não faz o menor sentido. Essa passagem que Jesus ele responde com essa parábola, ele dá uma proporção muito parecida para esse homem, que estava lá buscando os seus bens, buscando ter a sua poupança, ter o seu investimento em bens e ouros e tesouros para viver uma boa vida. Porém, se naquela mesma noite a alma dele for pedida, para quem será esses bens? Se a gente sair daqui hoje e comprar um carro 0 quilômetros novo, para quem vai andar com esse carro? O decorrer desse texto, né, Jesus ele ensina várias coisas, e no versículo 25 ele fala: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Jesus ele continua falando desse texto, falando sobre as preocupações. E eu quero fazer vários paralelos com o que a gente está vivendo hoje, porque nós tínhamos algumas preocupações antes deste período e agora nós temos outras preocupações. Muitos até preocupados demais sobre o que vai acontecer com este momento, sobre quando nós vamos para a rua, sobre o que nós vamos comer, sobre aqueles que dependem de um trabalho que o próprio vendedor de carro deve estar pensando: e agora, como é que eu vou fazer para vender meus carros? Como é que eu vou comer? E Jesus ele fala no mesmo texto, na mesma mensagem que ele está passando para a multidão, ele fala de exemplos distintos. Um que era muito rico, que tinha muitas coisas, que vivia para não precisar se preocupar, e outro exemplo é aquele que se preocupava demais porque não tinha de onde tirar sustento, não tinha de onde comer. E o foco desse texto, quando Jesus fala, é justamente sobre a preocupação.
E eu duvido, porque até as pessoas que são mais positivistas nesse momento estão preocupadas. Estamos enfrentando uma pandemia onde o mundo não vê solução, onde o mundo não vê saída, onde as pessoas correm o risco de perder os seus empregos, onde pessoas correm o risco de não ter o que comer. E outras pessoas correm o risco de, tendo tudo, morrer por causa dessa mesma doença. Tendo todo o plano de saúde, tendo toda a infraestrutura para viver durante décadas como um milionário, pode morrer. Morreu o presidente do Santander lá em Portugal, vítima da Covid-19. Dinheiro não era o problema desse cara. E aí a pergunta que Deus trouxe é, Deus disse para essas pessoas que ajuntaram tesouro: louco, para quem que você está juntando tudo isso? Para quem você está? Por que você está se preocupando com isso? Muitos, quando leem isso, só condenam a avareza das pessoas que juntam dinheiro. E no texto seguinte, ele fala também das pessoas que não têm dinheiro. Ele dá o exemplo dos corvos que não semeiam e não ceifam e Deus os sustenta. Mas, na verdade, o que Jesus está querendo dizer é sobre a preocupação em ter demais e também sobre medo de não ter. Porque por mais preocupado que você esteja, que é o versículo 26, alguém pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida. Em outras versões ele diz acrescentar um côvado à sua estatura. Eu estou olhando aqui a foto de vocês, eu estou vendo a Persa, não quero fazer uma brincadeira, mas por mais que ela queira, você pode aumentar 10 centímetros na sua altura? É impossível. E o que Jesus está dizendo é, se você está se preocupando com isso, sua preocupação está no lugar errado. E se você está se preocupando em juntar e economizar bens, você está no lugar errado. Eu conheço muita gente que tem planos de ser rico, de ser milionário, que ajunta dinheiro na bolsa de valores, investem em ações e querem fazer grandes negociações e querem fazer muitas coisas. E parte é pela preocupação de viver uma boa vida, mas se eu for rico para comigo e não for rico também para com Deus, que é o que o versículo 21 diz, louco não é quem ajunta tesouro, louco é aquele que entesoura para si e não é rico para com Deus. Eu preciso ser rico para com Deus. Eu preciso que a minha preocupação não seja sobre como vou sobreviver a este período, como Deus vai me sustentar nesse período. Eu disse o exemplo das pessoas que investem em bolsa de valores. Essa semana, e desde que começou a pandemia, o mercado fez um crackdown e muita gente perdeu milhões. Ou seja, toda a preparação, toda a preocupação que estava depositada naquela incerteza, e quem conhece um pouquinho do mercado financeiro sabe que não existe maior volatilidade do que o próprio mercado de ações, perdeu muita coisa. Ou seja, se preocupando em ter mais, essas pessoas perderam muito mais. E alguns perderam até a vida. E o versículo 20 de Lucas 12 que eu li, a pergunta que Deus diz quando ele chama de louco, ele não fala, olha, você está juntando muito tesouro, cuidado que você pode morrer amanhã e não poder gastar esse tesouro. Não é apenas a vida nesta terra que o alerta que Jesus ele traz para essa pessoa. Ele fala sobre a alma. O que você vai fazer se você, durante a sua vida inteira, dentro da sua alma, não foi rico para com Deus? É muito difícil você responder essa pergunta para si mesmo hoje, se você olhar em volta tudo que você construiu, tudo que você fez, todo o seu legado, toda a sua história, tudo aquilo que Deus, de certa forma, lhe proporcionou, pelo qual você também é grato por isso. O que Jesus está falando é, se você tem alguma preocupação, e eu não quero saber se a sua preocupação é ficar rico ou ficar pobre, pegar a doença, não pegar a doença, se essa quarentena vai acabar ou não vai acabar. A preocupação que a gente tem que ter é como eu coloco mais a minha alma perto de Deus. Como eu coloco mais o meu coração perto de Deus.
Quanto mais eu fizer isso, mais seguro eu estarei, porque Deus está cuidando. O versículo do 22 ao 33, aí Jesus ele dá uma aula de fé, e aí eu tenho que confessar que nem eu tenho essa fé a qual Jesus ele diz. Ele diz que os corvos, né, e o lírio do campo, que não faz nada, o Senhor veste o lírio do campo de uma maneira como Salomão jamais em toda a sua riqueza se vestiu. O corvo que não semeia e não planta, Deus alimenta todo dia. Essa fé não está dizendo o que o corvo fez ou o que o lírio fez para merecer que Deus cuide dele. Ele só está falando a respeito da fé. Deus, ele diz que ele nos sustenta. Se eu tiver fé que ele sustenta. Não é porque eu sou bonzinho. Não é porque o Murilo faz coisas boas. É porque Deus, ele disse que ele me sustentaria. E a Bíblia fala que ele é fiel à palavra dele. Não é porque eu mereço alguma coisa, não é porque eu jejuo, não é porque eu oro é que Deus vai fazer alguma coisa. Ele vai fazer porque a palavra diz que ele cumpre as suas promessas. E uma das promessas que ele nos deu, e ele repete aqui nesse versículo, é: busque a Deus, busque ao Senhor, todo o resto vai ser acrescentado. Eu não sou uma pessoa cética. Hoje eu conversei com algumas pessoas e falei, a gente está vivendo essa preocupação agora nesta pandemia, e vamos supor que no melhor cenário, no começo do ano que vem, já tem uma vacina, e esse problema não seja mais o problema do momento, terão outros. E terão outros problemas. E terão outros problemas. E terão outras preocupações. Se a nossa vida estiver buscando maneiras de não nos preocuparmos, de não nos sofrer com as tempestades que terão no caminho, a gente não vai confiar e a gente não vai ter fé em Deus. E a gente vai perder a nossa fé. E é muito fácil perder a fé hoje. É simplesmente você ligar a TV e você ver as notícias, você perde a fé. Você conversar com alguém e você pode perder a sua fé. E lá em Hebreus ele ensina como é que a gente faz para ter fé. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, ouvir a palavra de Deus como? Aqui, ó, Deus acabou de falar que ele cuida. Se a única informação que eu tenho sobre toda essa crise mundial é que Deus cuida de mim e que ele é poderoso, aí vem minha fé. Aí eu não preciso mais me preocupar, porque ele disse isso. E se ele disse, ele cumpre. Né? Mas às vezes a vontade de Deus, eu não quero discutir o que as pessoas acham. O que eu quero discutir é o que Deus ele falou. E nós não podemos ir nem além e nem aquém do que ele disse. E a coisa que ele disse pra gente é: confia nele. Confia nele. Confia nele o quê? Toda a sua esperança. Sua esperança não pode ser a renda que você tem, o auxílio emergencial, que deve estar em análise, se você tentou lá e não saiu ainda. A sua esperança não pode ser essa. Porque toda essa esperança ela é terrena e ela é passageira. E se a gente pensar só nisso, nós seremos loucos. Para quem vai ficar tudo isso? Para quem e de que me adiantará nem nesta vida a preocupação? Ela não serve nem para a vida futura e nem para a próxima. A única mensagem que nós podemos passar para quem estiver perto da gente, estiver mais preocupado do que você é: você está preocupado? De certa forma, assim, pelos outros. Mas Deus, ele diz que cuida. Se você crê nisso, Deus vai cuidar de você. Se você não crê, se você tem dificuldade de crer, e eu tive muito dessa dificuldade, eu falei assim: Deus, eu estou lendo isso, mas eu sinto no meu coração mais medo do que fé. Me ajuda a ter fé, me ajuda a crer, me ensina mais a aprender de ti. A palavra diz que Deus de forma alguma vai rejeitar se você de coração o buscar. Então, essa é a mensagem, esse devocional dessa noite, que você possa deixar de se preocupar um pouco e confiar naquilo que Deus já falou. E se você não ouviu Deus falar com você, pegue um momento sozinho ou lavando louça e peça para que Deus fale. E aí você vai sentir a fé e você vai ser confortado. Amém? Deus abençoe.
Travou? Estamos aguardando, acho que o Otávio... travou, Otávio? Parece que sim. Mas o hino, acho que a gente conhece todo mundo, né? Pode ser, Otávio. Aí o Cauê já canta, todo mundo conhece. Tranquilo. Sim. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a luz. Eu sou o caminho, a verdade e a luz. Eu sou o caminho, a verdade e a luz. Em ti, Senhor, seguro estou. Em ti, Senhor, seguro estou. Em ti, Senhor, seguro estou. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Amém. Está me ouvindo, Carlos? Vamos orar, então? Sim. Santo amado Deus, ajuda-nos, ó Deus, através da Tua palavra, do conhecimento, de ver a vida de outros irmãos, a aumentar a nossa fé, a confiança no Senhor, através daquilo que o Senhor tem nas Escrituras. Ajuda-nos a meditar, ó Deus, na Tua palavra, para que dê ânimo para enfrentar as dificuldades. Nós sabemos que nesse mundo, o Senhor já disse que nós teríamos aflições, ó Deus. Ajuda-nos a ter confiança para ultrapassar as aflições, sem perder a esperança e a fé no Senhor. Nós sabemos que o Senhor tem coberto o Teu povo de bênçãos. Às vezes nós, na nossa pequenez, nós não percebemos, ó Deus, o quanto nós somos abençoados pelo Senhor. Mas ajuda-nos a enxergar isso e verificar aquele irmão, ó Deus, que está ao nosso lado, que em vez de nós ficarmos reclamando das nossas dificuldades, que nós possamos estender a mão para ajudar o próximo, a pessoa necessitada que está ao nosso lado. Ajuda-nos a orar, ó Deus, um pelos outros, a reconhecer principalmente que Jesus Cristo passou por muito mais dificuldades nesse mundo e venceu o mundo. Ajuda-nos a fortalecer a nossa fé, a esperança e o amor no Senhor e pelos irmãos. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Acabou, né? Acabou. Estou tentando ativar os microfones aqui. Cada um ativa o seu aí, ó. Cada um ativa o seu, já resolve. Já ajuda aí pro... Está engasgado Tchau, aqui. gente. Boa noite. Boa noite. Fala oi. Ô, Daniel, para de comer e ativa o microfone.